últimos anos. Então vamos lá, primeiro aqui vamos falar sobre então os ciclos de atividade econômica. Quando a gente olha o dado do PIB americano, esse é o crescimento da economia dos Estados Unidos, aqui em quarter, o crescimento anual. Eu já coloquei o último dado que foi divulgado em setembro, do quarter 2, o segundo trimestre, mostrando um crescimento de 12,2%. O mais interessante ver aqui é que a linha aqui azul, ela vai oscilando em períodos de mais crescimento, em períodos de desaceleração, mais crescimento e até alguns períodos de contração econômica. Isso é, quando as principais variáveis da economia, de vendas, de emprego, de produção industrial, quando todas elas começam a cair quase que em sincronia. E esse é o período de recessão econômica, que no caso desse gráfico está marcado aqui por essas barras cinzas, são os períodos recessivos da economia americana. Não necessariamente eles vão coincidir com a economia brasileira. Por exemplo, até a pessoa pode tirar aqui do slide e botar na tela principal. Por exemplo, a economia brasileira, enquanto a economia americana estava tendo 10 anos de crescimento econômico, o Brasil estava vencendo uma profunda recessão por problemas domésticos, de política econômica doméstica, de 2014 até o finalzinho de 2016. Foram mais de 2 anos e meio de profunda recessão econômica. Então, não, os ciclos econômicos local e global, eles não necessariamente coincidem. Claro que o global costuma muito mais influenciar o local, não o local brasileiro influencia o global, mas sim como o global é muito ditado pela moeda de reserva e pela economia americana, que é a principal potência do planeta, e pelas principais economias também, e que nesse momento a gente tem até um componente importante, que é a economia chinesa, que está dando claros sinais de desaceleração, e isso também tende a impactar o mundo todo. Mas vamos lá, pode botar aqui de volta no nosso slide. Deixa eu controlar aqui o nosso tempo. Boa, tudo certo. Então, até para dar uma explicação mais teórica do fenômeno, então ciclos econômicos são flutuações recorrentes e irregulares da atividade econômica global, não apenas setorial, aqui no sentido que é global de toda a economia, e não apenas o setor da construção, ou o setor da indústria extrativa, ou o setor de tecnologia, é realmente de toda a economia. Principais magnitudes macro: produção, consumo, investimento, emprego, nível de preços, e são oscilações cíclicas de duração variável. E aqui eu coloco na tela apenas uma exemplificação do que seria o ciclo econômico, até aqui com as suas fases, sendo a primeira fase a fase onde a economia está crescendo, num processo de expansão da atividade econômica, e essa atividade chega então a um platô, a um pico, que pode ser o estouro de uma crise ou de um processo de recessão econômica, e que pode ser uma depressão, dependendo, claro, da intensidade do boom prévio e de todos os excessos que foram gestados durante aquele processo de expansão econômica. E aí depois inicia então a recuperação da economia, onde todos esses excessos, os investimentos errôneos acabam sendo liquidados, as famílias, as empresas desalavancam, elas começam também a sanear os seus balanços, porque na fase da expansão é quando há o processo de alavancagem, o que a gente chama também no jargão econômico de deterioração da liquidez. Os agentes começam a se endividar mais, comprometendo a sua capacidade financeira futura. Isso é o natural de um ciclo econômico, às vezes esse processo acaba sendo mais exacerbado ou não. Enfim, depois chega a recuperação, onde os excessos são então expurgados do sistema, os investimentos equivocados, sobreinvestimentos são expurgados ou liquidados, e aí inicia então uma nova fase de expansão da economia. Então, brevemente, essa é a explicação da teoria dos ciclos, ou uma definição do que são esses ciclos de atividade econômica. E é claro, até aqui pode tirar da tela principal dos slides, como é que a gente consegue mensurar esse ciclo de atividade? Porque sim, a gente entende que a economia está, às vezes, no momento de mais felicidade, alegria, pujança, tudo dá certo, parece que nenhum investimento dá errado, realmente há aquele otimismo que contagia toda uma nação, todo um país. Mas a gente consegue medir por vários indicadores
tanto a fase de expansão da economia e onde esses excessos e os investimentos errôneos estão sendo perpetrados naquele momento, quanto depois, quando chega a fase que a gente chama que é o ponto de virada, ou ponto de inflexão, quando a expansão se esgota e aí vemos uma queda de atividade econômica.